Hoje eu quero que vocês me acompanhem na trajetória de uma das escolas filosóficas mais duradouras do mundo antigo, a escola estoica. Vou mostrar como ela surge a partir do caldeirão filosófico do mundo grego, como se estrutura durante o período helenístico e como atinge sua forma mais conhecida e influente durante o Império Romano. Em cada etapa, veremos o plano político, social e cultural e quem foram as grandes cabeças que definiram essa escola. O mundo grego clássico começa aproximadamente no século V a.C. e vai até o ano 323, quando começa o período helenístico com a morte de Alexandre o Grande. Esse período vai terminar no ano de 31 da Era Antiga, com a vitória de Otaviano, então imperador de Roma, sobre Cleópatra, a última faraó do Egito e o último reino helenístico. Esse é o período dos grandes reinos, onde intensas guerras marcam um período de incertezas, ansiedade e desorientação dos cidadãos das antigas cidades-estado. Atenas é a capital intelectual e filosófica do mundo mediterrâneo, a metrópole que vive experiências com a democracia em um período turbulento de guerras e transformações políticas. A vida cotidiana, o teatro, a educação retórica e o debate público são determinantes no tecido cultural dessa época. Esse é o ambiente que produz Sócrates, Platão, Aristóteles e diversas escolas que discutem ética, política e conhecimento. A figura do sábio em praça pública, do diálogo crítico e das disputas intelectuais são centrais para o desenvolvimento do pensamento crítico e filosófico desse período. Aqui eu vou citar 3 nomes importantes que iriam influenciar definitivamente o estoicismo. Heráclito, que lançou a ideia de um princípio racional e dinâmico no cosmos, tudo sempre se transformando, o logos orientador. Suas ideias serão reinterpretadas pelos estoicos como fundamento cosmológico da transformação. Nada está parado, tudo está em constante mudança, em constante renovação. Assim dizia Heráclito. É dele a famosa frase que diz: não se entra no mesmo rio 2 vezes. Sócrates desenvolveu a ética, centralizou a filosofia na vida prática, na virtude e no exame moral. Inaugura a tradição de fazer da ética a prioridade do filosofar. Ele cria o método filosófico maiêutica, que tem o objetivo de provocar as pessoas a desenvolver suas próprias ideias. Eu, particularmente, acho isso fantástico. Diógenes, o cínico, influenciou o estoicismo com a prática radical da autossuficiência, com a crítica às convenções e o afastamento do materialismo. É dessa escola o filósofo Crates de Tebas, que foi o primeiro e grande professor de Zenão de Cítio. Em um período de grandes guerras entre os reinos, cresce a busca por filosofias que deem orientação prática no mundo inseguro. As pessoas estão perdidas entre tantos conflitos, com o fim de suas cidades que foram incorporadas pelos reinos formados pelos diálogos. Assim eram conhecidos os generais de Alexandre o Grande. Este é o cenário que nasce a filosofia que promete guiar os gregos em um caminho seguro e autossuficiente. Nasce o estoicismo com Zenão de Cítio, no ano de 300 a.C. Nesse período, o Império Helenístico está politicamente fragmentado pelos recentes reinos criados pelos diádocos, que disputam entre si, através de muitas guerras, o aumento de poder. Ptolomeu assumiu o Egito e leva a capital para Alexandria. Cassandro cria o reino de Macedônia e Grécia. Seleuco cria o reino de Seleucida. Culturalmente, essa região vive uma intensa circulação de povos, ideias e saberes, gerando o aumento do cosmopolitismo e do interesse por doutrinas práticas que possam orientar o indivíduo fora das suas antigas polis. A filosofia se torna um caminho prático e terapêutico. Os cidadãos procuram, através delas, orientações sobre como viver bem num mundo assustadoramente instável. A Estoa, por ensinar uma ética voltada à ação e à resiliência, nasce no cenário certo,
levando este suporte aos cidadãos fragilizados em uma cultura pluralista. Zenão de Sítio, o fundador, cria um sistema que integra lógica, física e ética. Suas influências diretas são o ceticismo prático dos cínicos, a preocupação socrática com a ética e a virtude e os elementos do pensamento lógico megárico e logicamente de Heráclito. Zenão formulou a proposta central da filosofia, que é viver conforme a natureza, a razão universal, o logos. Praticar a virtude é o meio racional de estar em consonância com o todo, e assim alcançar a tão desejada eudaimonia estoica. Cleantes, sucessor de Zenão, ele consolidou as lições de Zenão, é famoso por sua devoção, trabalhava como carregador de água à noite, para estudar a filosofia durante o dia. Sua famosa composição, Hino a Zeus, revela a visão cósmica e providencial que tinha. Ele é responsável pelo aprofundamento da física estoica, dizendo que o universo era um ser vivo, governado por uma força divina que ele identificava como Zeus, ou fogo artesão. E o terceiro e mais importante escolarca dessa escola foi Crísipo de Solos, tido como o segundo fundador da Estoa. Foi figura decisiva no estoicismo. Ele sistematizou a lógica estoica, tornou a doutrina mais acessível ao estudo e completou a tríade, lógica, física e ética, com rigor inigualável. Era admirado por todos os filósofos como um grande orador e mestre da lógica. Desenvolveu grande parte da teoria das impressões, fantasiae, das categorias lógicas e do determinismo causal. Crísipo tornou o estoicismo uma escola científica e robusta, dando uma base sólida para sua compreensão, atraindo assim milhares de seguidores. Por isso é tido como o nome mais importante dessa escola. Após Crísipo, a escola evolui e cria variações em sua entrada no período médio, conhecido como helenístico imperial, que marca a transição da filosofia grega para Roma. Nomes como Diógenes da Babilônia, o primeiro a levar a filosofia para Roma, Panécio de Rhodes, que humanizou e suavizou as regras rígidas estoicas, abre definitivamente as portas de Roma para o estoicismo, com sua amizade com o poderoso conselheiro Cipião Emiliano, que o introduz nos altos círculos da aristocracia romana, e por fim Posidônio de Apameia, considerado o último polímata da antiguidade, que definitivamente pega a bola na marca do pênalti deixado por Panécio e marca o gol da vitória, fincando definitivamente a bandeira estoica no coração de Roma, trazendo de volta a profundidade cosmológica, científica e espiritual ao estoicismo romano. Introduz o elemento místico e religioso, trazendo uma visão ampla do universo e da alma humana. Por que o estoicismo se firmou nesse período? O estoicismo oferecia respostas práticas, ética ativa, domínio das paixões e síntese filosófica, uma cosmologia unitária e uma lógica capaz de disciplinar o pensamento, qualidades vitais em um mundo politicamente fragmentado e socialmente móvel. A Roma imperial vivia o contexto dos grandes imperadores, com boa administração e relativa paz. A cultura greco-romana estava no seu auge. O estoicismo, com seu ideal de cosmopolitismo e de respeito ao serviço público, casa bem com a mentalidade romana de dever, honra e disciplina. Além disso, as traduções e adaptações para o latim tornam a doutrina muito mais acessível ao romano, facilitando sua importância no império. Sêneca, escritor, estadista e tutor de Nero, produziu cartas e ensaios como Cartas a Lucílio, sobre a brevidade da vida, e outros livros igualmente importantes, divulgando o estoicismo em latim. Adaptou os ensinamentos para o contexto moral e político romano, com muita ênfase na prática e na psicologia. Com isso, ele é decisivo
contribuindo para a abrangência da filosofia no Império. Epiteto, segundo grande nome estoico desse período, era um escravo liberto que se tornou professor. Embora seus escritos diretos não tenham sobrevivido, os livros Discursos e Enchiridion, ambos compilados por Arriano, seu principal aluno, tornaram-se manuais práticos de vida estoica. Controle do que depende de nós, distinção entre julgamentos e fatos, exercício moral cotidiano, são marcas da filosofia de Epiteto. Ele mantém a raiz cínica socrática na prática ascética e pedagógica. Foi o escravo que se tornou filósofo respeitado pela aristocracia e uma das principais influências do futuro imperador Marco Aurélio, este considerado o quinto e último dos grandes imperadores de Roma. O terceiro e último grande nome desta fase imperial foi ninguém menos que Marco Aurélio, Marcus Annius Verus, que acabei de citar para vocês. Chamado de um imperador filósofo, é o autor de Meditações, diário íntimo que ele tinha do seu exercício filosófico no centro do poder imperial. Vale aqui deixar a informação que Marco Aurélio não escrevia seu diário com o propósito de torná-lo um livro. Ele escrevia seu diário como forma de exercitar seu espírito e autovigilância. Provavelmente, não se tem confirmação, o nome Meditações ao seu diário íntimo tenha sido dado séculos depois por monges bizantinos ou tradutores renascentistas. Marco Aurélio simboliza a união entre vida ativa no estado e prática da virtude. A sua figura ajudou a cristalizar a imagem do estoicismo como filosofia prática e nobre. Manteve durante todo o seu reinado o costume de periodicamente dormir no chão para não esquecer a humildade através da prática do conceito estoico chamado desconforto voluntário, que foi herdada pelos cínicos. Essa prática tem o objetivo de promover o fortalecimento da alma e da cidadela interior. Coloco aqui para vocês, entre vários pontos que contribuíram, 4 pontos que considero fundamentais. Primeiro, compatibilidade cultural dos valores romanos, dever, disciplina e serviço público, ecoavam a ética estoica. Segundo, transmissão por figuras de prestígio. Sêneca, que era cônsul, cargo mais alto no governo de Roma e conselheiro de Nero, futuro imperador, e Marco Aurélio, o grande imperador filósofo e um dos 5 maiores imperadores de Roma. Panécio e Posidônio abriram as portas na elite romana. Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio deram a visibilidade que a filosofia precisava. 3. Praticidade e adaptabilidade. O estoicismo podia ser ensinado como um manual de conduta, útil tanto para senadores quanto para soldados, magistrados e intelectuais. Linguagem e idioma acessível. Obras em latim e escolas de ensino tornaram a filosofia da escola mais acessível. Isso é a mentalidade estoica de estar preparado para antecipar movimentos em busca do sucesso. Então vamos à pergunta final, que sei que é que está te intrigando. Por que, entre tantas escolas, o estoicismo venceu? Sintetizando essa resposta, eu te digo 3 vantagens decisivas. A primeira, rigor teórico. A segunda, aplicabilidade prática e ética como modo de vida. A terceira, capacidade de adaptação social e linguística. Além disso, seu ideal cosmopolita e sua ênfase no dever e na resiliência casaram com as necessidades de indivíduos e elites em tempos de incerteza. Por isso essa escola atravessou o Mediterrâneo e deixou marca profunda na cultura clássica que hoje é tão reverenciada. É isso aí. Espero que eu tenha conseguido passar um resumo claro para vocês dessa escola fantástica e muito, mas muito importante nos dias de hoje. E sabemos por quê, não é? Obrigado pelo seu tempo dedicado a este resumo estoico e nos vemos nos próximos vídeos.